Então vamos nos acomodando com tranquilidade, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, nos conectando ao plano maior, aos emissários do bem que presidem esta casa. E ao som da música suave, vamos deixando que essa música penetre fundo os nossos corações. E vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, ao Mestre Amigo Jesus, nosso companheiro de todas as horas, nosso guia, nosso modelo. E envolvidos com sentimentos de amor, de paz, de tranquilidade, vamos rogando ao nosso Pai que nos conduza nesta noite bendita, que consigamos encontrar aquilo que aqui nesta noite viemos buscar, o aprendizado, a sutileza do amor sublime desses amigos espirituais para nos envolverem em nossas necessidades mais íntimas. Permaneça conosco, Mestre Jesus, nos oriente em nosso caminhar, conduza a nossa vida, abra os nossos caminhos para o bem, para o amor ao próximo, deixando os nossos corações cada vez mais suaves, mais ternos, nos tornando cada vez mais dóceis e mais mansos, assim como Tu, ó Mestre, nos ensinou. Nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu separei para o nosso estudo, para a nossa reflexão, uma mensagem desse livro aqui que chama Estude e Viva. Não sei se todos conhecem. Inclusive é um livro bastante interessante para a gente poder usar no Evangelho no Lar. Esse livro ele é um compilado de reuniões públicas que ocorriam no Centro Espírita onde o Chico trabalhava, né? Então, nessas reuniões, o que acontecia? Eles faziam a leitura de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No caso aí dessa lição de hoje, do capítulo 15, né? Do item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eles faziam os comentários, os estudos acerca desse tema, e logo depois, do Livro dos Espíritos, eles também tiravam uma questão de estudo, né? E era um trabalho feito, né, nessas reuniões públicas, em conjunto, o Chico Xavier e o Valdo Vieira. Então eles trabalhavam em conjunto nessa época, né? E logo depois, né, você vê a grandeza que era essa reunião, e logo depois o Emmanuel, através da mediunidade do Chico, fazia uma psicografia, né, a respeito do tema da noite, e o André Luiz, através da mediunidade do Valdo Vieira, também fazia um complemento. Então são duas lições em um, tá? E os temas estudados em relação a esse item que foi escolhido para essa noite, ele vai falar de amparo desinteressado, de entendimento, vai falar de importância do concurso individual, poder do exemplo e rumo à fraternidade comum, né? São itens curtos para a nossa reflexão, né? Para que nós todos possamos, essa noite, se ater a esse assunto, a esse tema, e que isso possa nos ajudar na nossa caminhada, na nossa evolução, tá bom? Não posso me atrever a ter a mesma propriedade de fala de um Emmanuel e de um André Luiz. Então peço que vocês me perdoem, mas eu vou ler alguns trechos aqui para a gente poder discutir, tá?
Mas eu fiz um resuminho também, aí vocês vão acompanhando no slide e a gente vai batendo um papo aqui, tá? Qualquer dúvida que tiver a nosso alcance de responder, fique à vontade para compartilhar, para contribuir, enfim, tá? É um estudo coletivo, tá bom? Por favor. Eu estou com um amigo aqui que está me ajudando, né? Então, assim, só para vocês entenderem, nós não vamos nos ater, nós vamos nos ater à mensagem que ela é trazida desse item 5. E esse item 5 do capítulo 15, ele fala justamente da questão da caridade e da humildade, né, como o caminho único de salvação. E aí ele já fala também que o caminho da perdição é o quê? O egoísmo e o orgulho, que é esse caminho que nos leva a não evoluir, que nos interrompe a nossa evolução. Então, nesta noite de estudo deles, esse foi um dos temas centrais do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali está os mandamentos, né, que Jesus nos trouxe. Ele falou assim, um novo mandamento nos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a ti mesmo. E ele fala que esse amor verdadeiro, né, amar a Deus, não tem como a gente amar a Deus sem amar o próximo. Não tem como nós amarmos a Deus sem a gente ajudar o nosso próximo, sem a gente ter atenção com o nosso próximo, carinho com o nosso próximo. E quando a gente faz qualquer mal para o nosso próximo, é a Deus também que nós estamos fazendo esse mal. Por quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos, né, quando Jesus veio aqui e nos chamou de irmãos, né, somos filhos de um Deus único, de um único Pai. Então, a partir daquele momento, a gente tem o dever, né, pelo menos temos esse dever no nosso íntimo, de nos tratarmos de uma maneira mais afeiçoada, né? Fazer aos outros, que é a regra de ouro, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para a gente. Então, se a gente sempre refletir nesse ponto de vista de que, olha, eu preciso tomar uma decisão. Se a gente colocar na nossa mente, falar, o que será que Jesus faria nessa ocasião? Tenho certeza que nós vamos tomar uma decisão mais assertiva. E aí ele fala que tudo isso se resume no seguinte, fora da caridade não há salvação. Que é essa caridade pura que está alinhada à humildade, que está alinhada a esse amor sublime, que é eterno, que nós deveríamos ter uns para com os outros, né? Pode passar, meu irmão. E na questão 770, que foi alvo de estudo também nesta noite, ele fala o quê? Qual que é a pergunta que Kardec faz para os espíritos? Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Aí vem a resposta dos espíritos. É um duplo egoísmo. E aí eu falo para vocês, imagina, você está numa situação que você está cansado do... Sim, senhor. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite, fique à vontade. Imagine que você está cansado do mundo. Está cansado. Eu estou cansado, as pessoas são más, ninguém me compreende, a vida é chata, não está bom no trabalho. Aí dá aquela vontade de sumir, né? Eu vou sumir no mundo, que acho que é a melhor coisa que eu faço. E aí a resposta dos espíritos, que é viver em reclusão. Você imagina, você vai lá para um monastério, vai virar monge, vai virar andarilho, vai vir sozinho, vou lá para o meio do mato, vou ficar só eu sozinho. Qual a vantagem disso? E ele fala que é um duplo egoísmo. Por quê? É no calor do combate que o soldado aprende, né? É no calor, na dificuldade, é no chefe difícil, é naquele parente chato, né? É no cunhado mala. É ali que a gente aprende no dia a dia. É ali que a gente é testado, é ali que a gente é levado ao testemunho. Então não adianta a gente tentar fugir. Porque nós não estamos aqui, né, numa colônia de férias. E essa é uma consciência que a gente tem que ter. É muito mais fácil, toda vez que a gente tem um problema, a gente foge desse problema, o que acontece lá na frente? Esse problema aparece novamente para nós. Você já viu as coisas que vão repetindo na vida da gente? É porque a gente não viveu aquilo da maneira que deveria. A gente ainda não tirou a nota 10. Eles dão uma prova para a gente, e para a gente mudar de fase, a gente precisa tirar nota 10, porque com Cristo é nota 10. Ele não aceita a média 5, 6, 7, né? De vez em quando o filho da gente fala, nossa pai, fui bem pra caramba na prova, tirei 8,5. Mas você foi bem, beleza, passou, parabéns, né? Também não vai desmotivar o filho, né?
mas para o Cristo é nota 10. E aí a gente muda de fase. Aí a gente está preparado, a gente já venceu uma enfermidade que a gente possuía, né? Ou uma imperfeição moral. Aí a gente já está pronto, já está preparado para a gente evoluir um degrauzinho, né? Já está pronto para a gente poder passar para uma outra que talvez seja mais um alvo de dificuldade da nossa vida. E aí o Kardec, não satisfeito, o Kardec era um exímio questionador, né? E ele queria, como cientista, né? Ele queria entender. Ele falou assim, vamos colocar mais uma pergunta então aqui para os amigos espirituais. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Ou seja, aí se o cara quer sair daquela situação para ele expiar, para ele de alguma forma tentar melhorar, porque ele não quer continuar naquela vida ruim, alguma coisa nesse sentido, que ele próprio imponha uma privação para ele. Aí ele fala, era muito melhor, né, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. O que é expiação, gente? Expiação é quando a gente está cumprindo uma pena, quando nós estamos fazendo um resgate, um reajustamento. Uma prova é um teste. Então são duas coisas diferentes. Então nós estamos num planeta que é de prova e de expiação. Uns vêm para testes, que é fazer essa prova e tirar 10. Outros vêm mais para o reajuste e cumprir. Por quê? Porque foi desajustado na encarnação anterior. Teve problemas sérios, né? Realmente fez uma bagunça, um estrago muito grande. Então, e outra coisa, Deus é tão maravilhoso conosco que a gente não paga tudo de uma vez. Imagina se a gente tivesse que vir aqui para acertar tudo de uma vez, né? Então a gente vem. Então, nós somos espíritos viajantes desse plano já há milênios. Então nós já chegamos aqui, já saímos daqui, né? Já usamos muitas vestes, muitas roupagens diferentes. Já fomos indianos, já fomos chinês, já fomos... E agora nós estamos aqui na terra, na pátria do Evangelho, né? Então, assim, como viajantes e aprendizes ainda, porque a gente não acertou, então aqui, uma certeza que a gente pode falar para qualquer um que convive nesse nosso plano hoje, na atualidade, que aqui não tem ninguém perfeito. Se nós estamos aqui é porque nós estamos pagando. Nós viemos aqui para resgatar, para reajustar, para fazer prova de novo, até que a gente consiga aprender. E felizes se pudermos retornar ainda para esse plano, porque ele está atravessando uma transição, né? Está indo para uma regeneração. E quando a gente vai para uma regeneração, vamos ver se a gente vai ter condição de garantir nossa vaga para continuar nessa terra regenerada. Para isso, o momento é agora. A gente não é porque a gente entende que existe a reencarnação que a gente pode deixar a coisa para depois, né? Não, depois eu faço. Tem a reencarnação mesmo? Eu me cansei, deixa para a próxima. Será que a gente vai estar escalado depois para voltar para cá? Será que nós vamos conseguir vir para cá ou nós vamos para... Porque Jesus disse, né? Há várias moradas na casa do Pai. Não é isso? Há várias moradas na casa do meu Pai. Então nós temos moradas infinitamente melhores que essa e temos moradas também infinitamente piores que essa. Né? Você já pensou? Vocês já pararam para pensar se a gente voltar a habitar um plano, um mundo, onde não tem energia elétrica, não tem banheiro dentro de casa ainda, não tem água encanada. Estou falando de coisa básica da vida da gente. Né? Não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem um vestuário legal, né? Não tem esgoto encanado. Então, quer dizer, é o que os exilados de Capela sentiram quando vieram para cá. Né? Quando foram banidos de Capela porque eles não se reajustaram à Capela. Então, quando eles vieram para cá, foi exatamente o que eles sentiram. Então, eu acho que a gente pode, né, se esforçar um pouco mais para seguir adiante. Né? E aí, continuando, ele fala assim, que a gente evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro. O que é se insula? Insular significa se ilhar. O cara que fica preso, que ele fica isolado, que se isola de todo mundo. Né?
Se isolar, ele vai esquecer da lei do amor e da caridade. Ele não vai estar ajudando ninguém e nem se ajudando. Então, assim, como introdução para o nosso estudo, esse foi o que eles leram e discutiram naquela noite, né? E agora vem a mensagem dos nossos queridos Emmanuel I, falando de solidariedade, né? E logo na sequência vem a mensagem da psicografia do André Luiz. Então eu recomendo, tá? Um livro bem bacana para fazer o Evangelho no Lar também, para ajudar como complemento, né? Lógico, a gente geralmente usa o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode também usar e discutir as questões do livro dos Espíritos, não é muito comum, mas que isso era uma reunião pública, é diferente do Evangelho, mas usar um livro de complemento, acho muito bacana. Então, alguma leitura que você fizer do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode pesquisar aqui, tem um índice remissivo grande que dá para verificar depois o que tem a ver com aquele tema, para poder ajudar na interpretação, no entendimento da lição da noite. Aí o Emmanuel, a respeito de solidariedade, ele começa falando assim: não exijas inconsequentemente, ou seja, sem consequência, né, de modo inconsequente, que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente em si próprios. Qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas? O que ele está falando? Ele já começa falando do primeiro item, que é daquele amparo, mas aquele amparo sem interesse. Sem interesse. Como que a gente pode traduzir o amor em objeto, em obrigação? Não, você é obrigado a me dar. Né? Muitas vezes os filhos, não me interpretem mal, tá? Não são todos os filhos, mas os filhos falam: não, o filho, a mãe lava, passa, cozinha, arruma tudo, e muitas vezes não tá bom, a gente exige. Não, porque você é minha mãe, você tem obrigação de fazer para mim. Ou você é minha esposa, você tem obrigação de fazer para mim. Nós somos exímios em exigir dos outros que nos deem e façam por nós, né? E a gente não pensa nessa consequência, que é isso que ele fala, muita gente não pensa nessa consequência. Peraí, eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho alguém que trabalha para mim, cara. Qual que é a minha obrigação? Qual que é a minha parte de ajudar, né? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, lógico, nós não vamos tratar de política aqui, pelo amor de Deus, pessoal. Mas tem gente que fala de justiça social, demonstrando que tem alguma preocupação com esse assunto, mas o cara quer se promover muitas vezes. Ele quer se promover, né? Então, a visão não é um interesse no todo, no coletivo. O interesse principal é o que é em si mesmo, é o que eu posso ganhar com isso. Que aí entra essa questão do egoísmo. Eu não dou um passo adiante sem pensar em mim primeiro. Né? Então, a gente, muitas vezes, infelizmente o mundo está assim, a gente acaba desconfiando de tudo, porque a gente nunca consegue sentir, né, principalmente nos políticos, a gente não consegue sentir aquela seriedade com o assunto mesmo, aquela vontade de ajudar. Quero crer que tenham exceções, né? É óbvio, a gente, não importa quem é que esteja lá conduzindo as questões políticas do nosso país, da nossa economia, a gente tem que sempre pedir a Deus para que dê discernimento, orientação, para que eles de fato olhem, né? Porque é um absurdo, né? No século XXI ainda, nós temos dentro do estado mais rico da federação, que é São Paulo, a gente ainda tem esgoto a céu aberto em algumas comunidades. Isso é um absurdo, as pessoas não têm o básico de qualidade de vida, básico, tem gente passando fome ainda. Então, é um absurdo o quanto que se ganha, o quanto que se desvia, né? Que a gente vê aí. Mas tudo isso, gente, é onde que a gente falou da expiação, né? Quem hoje toma essa iniciativa e não faz aquilo que estaria na responsabilidade dele em fazer, vai reajustar. Isso é certo, gente. Nada, a gente pode enganar o outro aqui, a gente pode fazer e achar que está escondido, mas podem ter certeza de uma coisa: tem uma multidão
que nos acompanha e que a gente não consegue muitas vezes enxergar porque a gente não tem essa desenvolvida, essa mediunidade a ponto da gente olhar. Estamos só nós aqui agora? Vocês acham? Né? É uma multidão de amigos que vieram aqui, né, também hoje para nos apoiar, para nos ajudar, para aprender conosco, para aprender junto conosco, não conosco, quem sou eu, mas para aprendermos juntos, né, que vem também buscar auxílio. Então, assim, não pense que a gente está sozinho. Você está cometendo um erro, aos olhos dos encarnados, ninguém está vendo. Ó, aqui não tem ninguém, né? Então, uma beleza. Tem sempre alguém te acompanhando, né? Principalmente seu mentor. Está ali, não faz isso não, cara, não faz. Mas a gente é teimoso, né? A gente é teimoso. Continuando aqui com o tema. Como entender... esse é o primeiro item lá que a gente falou, amparo desinteressado, gente. Amparo desinteressado. Vou amparar o outro sem qualquer interesse, né? Pela simples atitude de que eu posso me doar ao outro, né? Que eu posso ajudar o outro, que eu posso amar ao outro, né? Sem interesse nenhum. É tão bom a gente poder contar com alguém que 2 horas da manhã você pode ligar e falar assim, meu amigo, estou precisando de uma ajuda sua. Aí o cara vai pensar primeiro, pô, vou ajudar porque depois eu vou precisar. Não, não é isso, gente. Vamos naquele ímpeto mesmo de tentar apoiar o outro, né? Sem qualquer tipo de interesse. Exato, o amor de mãe é um amor sublime, né? Como entender aqueles que nos compartilham a estrada sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais a fim de penetrar-lhes os corações? Efetivamente, não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhes todos os problemas de ordem material e nem as leis do universo conferem a alguém o poder de atravessar por nós o dédalo das provas de que somos carecedores. Entretanto, podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos, de maneira constante na obra do entendimento. Bom, quando ele fala de dédalo, ele está falando do labirinto, né, das complicações. Então, assim, aquilo um pouco que a gente falou, né? Os mais novos talvez não lembrem disso, mas em tudo as pessoas querem ter uma certa vantagem. Então, não sei se vocês lembram, tinha um jogador na Copa de 70 que chamava Gerson. E ele fez, uma ocasião, uma propaganda do cigarro Vila Rica. E nessa propaganda, para vender o cigarro Vila Rica, ele falou assim, eu gosto de levar vantagem em tudo. Então, e isso foi muito ruim depois para a imagem dele, que é lógico que ele não estava falando de desonestidade, mas ficou muito ruim para a imagem dele. E todo mundo que tem interesse, pelo menos durante uma época, a gente que é mais velho, fala assim, olha, o cara segue a lei de Gerson. Qual que é a lei de Gerson? Eu levo vantagem em tudo, não importa se eu vou ter que pisar em alguém, né? Se eu vou ter que passar por cima de alguém, se eu vou ter que fazer algo desonesto. Então, muitas vezes a gente chama. Então, a gente tem que abandonar isso da nossa vida. De vez. Não olhar mais para isso, essa lei de Gerson. Os mais novos conheciam isso ou não? Já tinha ouvido falar da lei de Gerson? Então, ficou muito famoso na época. Lembra, senhor Pedro, da lei de Gerson ou não? Não? Ah, não é sua época, tá certo. Nossa, então tá bom. Muito obrigado, viu? Tá jóia, valeu. Ah, entendeu? É a lei de Gerson no trânsito. Tá todo mundo na fila direitinho para entrar aí bem espertinho por fora, entra na frente de todo mundo, né? E outra coisa também, é um outro ponto aqui importante também que ele coloca aqui. Em relação à questão material e aos recursos, né? Nós todos vamos passar por prova aqui. Que é isso que ele quer dizer. Nós todos vamos passar por prova, independente da nossa condição social, né? Não pense que o cara que é milionário não vai passar por provas, não. A própria fortuna, o próprio dinheiro em excesso é uma prova. E é uma prova difícil. Quer ver uma outra prova difícil? A beleza. Beleza física é outra prova difícil. Então, hoje eu olho no espelho e fico mais feliz ainda. Né? Eu não me preocupo. Essa é uma prova que eu não vou passar. E a gente tem que estar feliz e contente com aquilo que a gente tem. Não é verdade? Né? Se fosse belo, não sei o que, será que eu estaria aqui hoje? Né?
Então, gente, brincadeiras à parte, mas é isso. E também, com o dinheiro que a gente tem, né, a gente também não vai conseguir tirar o outro de passar pelas provas, pelas complicações que ele já entrou, que ele veio aqui para resgatar ou para fazer bem feito aquilo que era necessário e não fez ainda. Então, não é essa questão. E aí ele fala do ânimo que a gente precisa ter, né, para a gente deixar, parar de reclamar, né, para a gente ser positivo, para a gente enxergar, né? E aí ele vem falar uma coisa aqui que eu quero que vocês, que a gente precisa prestar muita atenção. Ele vem falar dos invisíveis da sociedade, né? Vocês sabem quem são os invisíveis da sociedade? Aí ele fala aqui, né? Para a gente iniciar esse apostolado de confraternização, né? O que é confraternização, né? Confraternidade, né? Aquele ato de irmandade, né? Quando a gente fala assim, festa de final de ano, vamos fazer confraternização. É o quê? Uma reunião de irmãos, não é isso? De pessoas afins, de pessoas que se dão bem, né? Então é essa fraternidade que a gente precisa manter no nosso coração entre nós e os nossos irmãos, né? Não é só nessa época do ano, né? Que nós estamos chegando no final do ano, o Natal, né? A presença mais próxima do Cristo vai deixando a gente mais sensível, né? Mas, igual minha filha falou assim, pai, eu queria logo chegar para o Natal, porque eu falei, Natal é todo dia. Natal é todo dia. A gente deveria seguir esse Natal todo dia, esse amor todo dia, né? O Ano Novo é todo dia. Cada dia que a gente acorda, que a gente olha, né, para o céu, aí está chovendo, a gente já reclama que está chovendo. Ou está muito quente, a gente já começa a reclamar que está muito quente. Né? Aí, e o agradecimento? Agradecer primeiro que você está respirando, que você está vivo, você está com saúde, que você tem trabalho, está indo trabalhar, se está chovendo ou não, você vai dar um jeito, você não é feito de açúcar, né? E aí ele fala o seguinte, não reclames contra o verdureiro, que te não reservou o melhor quinhão, atarentado, qual se encontra no serviço desde os primeiros minutos do amanhecer. Você chega na feira, você dormiu até 10 horas da manhã, você chega na feira, 11 horas da manhã, e quer comprar o tomate mais maravilhoso. Aquele cara que está ali, ele acordou 3 horas da manhã, ele dirigiu não sei quantos quilômetros, né, para sustentar a família dele, e ele, quando ele chega ali, né, 11 horas, ele já está cansado de trabalhar já. Ele já trabalhou 8 horas. Né? E a gente chega, às vezes não trata bem, reclama, nem cumprimenta, nem fala um bom dia. Nossa, mas que tomate feio esse aqui, né? É o que a gente faz. Que horror de tomate. O peixe que o cara quer comprar, vai comprar mais cedo, porque 11 horas da manhã, meio-dia, o gelo que ele colocou ali já está derretendo, já não está mais conseguindo segurar muito tempo. Aí o cara fala assim, nossa, mas esse peixe aqui está fresco mesmo? Então, esses são os invisíveis, que a gente acha lá atrás, que a gente já olhou lá atrás, que a gente acha que tem obrigação de servir. Eu dei o exemplo da mãe, da esposa, mas a gente acha que eles têm obrigação de servir a gente. Ele também está trabalhando com dificuldade. Né? Qual outro exemplo que ele dá aqui? Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram a nódoa na roupa. Então tem gente que leva roupa, né, para fora, não tem tempo, ok, tem condição de pagar. Aí quando chega, olha, tem uma manchinha na roupa, já reclama. E ele foi dando alguns outros exemplos desses invisíveis que tem na sociedade hoje, que a gente precisa começar a olhar com mais carinho. É aquela pessoa, quando você está dirigindo, você está indo passear na praia, que aí você vem naquele trânsito absurdo, né, porque a gente gosta desses feriados, essas coisas, para poder, né, ir para a praia, não sei o quê. Eu não faço mais isso, porque eu não tenho mais condição emocional, tá? De ficar esse tempo todo no trânsito. Mas, assim, quem gosta, né, os mais jovens que têm ainda esse apetite todo, aí você chega, muitas vezes você vai usar o sanitário, né? Reparem, tem alguém ali que está mantendo aquele banheiro limpo. E que passam por ele e não o enxergam. Ele está ali trabalhando naquele banheiro. Se o banheiro está sujo, você reclama. Se o banheiro está limpo, você também não agradece. Você não fala um bom dia, você não pergunta como que ele está, se ele está bem ou não. Não é nosso irmão? Onde está a nossa fraternidade? Né?
Mais exemplos do nosso amigo aqui, nosso amigo Emmanuel. Aí ele fala assim: cala o apontamento desairoso em torno daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa que é simples, né? E a pessoa comete uns erros de português, né? Aí a gente já fica assim: nossa, o cara não sabe nem falar direito. Olha como que nós somos, gente. Talvez a grandeza da mensagem simples que ele está passando para a gente pode nos ajudar muito mais a crescer do que a gente... Exatamente. Não te ofendas com o gesto infeliz do obsediado que transita pela rua sob a feição de pessoa equilibrada e sadia. Tá olhando o cara lá todo bonito, engomadinho, terno e gravata, andando para um lado e para o outro. Encosta nele, ele já xinga. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos evitar essas discussões. Também no trânsito, a coisa está muito violenta. As pessoas estão muito violentas. As pessoas... matar uma barata e dar um tiro numa pessoa, assim, para alguns, assim, ele pensa, para ele, indiferente. Né? Então, cabe a nós cuidarmos e zelar por esse nosso patrimônio, que é o nosso corpo físico. Né? Zelarmos pela nossa saúde, pela nossa integridade física. Então, para que a gente vai discutir no trânsito? Para que a gente vai xingar no trânsito? Para que a gente vai buzinar demasiadamente? Porque você vai pegar um cara daquele raivoso, que está no trânsito, totalmente destrambelhado, ou com alguns problemas que a gente nem vai saber, e esse cara vai te seguir. Até onde enquanto ele puder, ele vai te seguir, porque ele vai querer tomar satisfação contigo. Será que vale a pena a gente ser valente? A gente ser corajoso? A gente ser, né? Não vale a pena. Então essa foi a segunda lição, que está falando do que ali? Do entendimento, da gente buscar esse entendimento, mas esse entendimento que ele penetre fundo mesmo no nosso coração, para que a gente entenda o ponto de vista do outro, para que a gente viva com fraternidade, para que a gente faça valer essa solidariedade que ele está falando. Então, daquele estudo, ele falou, ele linkou com solidariedade. Pode seguir, meu amigo. E aí ele fala que a gente sonha com uma fraternidade legítima, né? A gente sonha, seria tão bom se aqui só tivessem boas pessoas, né? Que aqui todo mundo fosse fraterno, que todo mundo seguisse os princípios mais nobres, né? Que um ajudasse o outro. E a parte da gente? Estamos fazendo para chegar lá? A parte da gente é na célula menor da sociedade, que é na nossa família. Estamos fazendo a partir dali, da nossa família, de casa, para que a gente possa entender isso. Se a gente não aprender a fazer em casa, a gente não vai ter condição, né, de ampliar, né, esse horizonte para a gente fazer também fora de casa. E muitos são chamados para o trabalho na seara do Cristo. Né? Muitos chamados e poucos acabam sendo escolhidos. E aí, novamente, eu deixei essa parte do que ele fala aqui também, dessa questão do recurso material, porque muitas vezes, a gente espera, não, eu preciso vencer na vida primeiro, para depois eu começar a ajudar. Eu preciso ganhar muito dinheiro primeiro, aí depois eu consigo ajudar. Será que é só com dinheiro que a gente ajuda? Um sorriso ajuda? Um abraço ajuda? Uma atenção, saber ouvir ajuda? Perguntar para o amigo se ele está com dificuldade, se ele não precisa da sua ajuda no trabalho. Então, assim, tem outras formas da gente ajudar. Eu lembro que eu comentei com uma pessoa, uma ocasião, logo que eu tinha vindo para o Centro Espírita, eu comecei a trabalhar mais aqui. E aí falou para mim, eu também fui convidado para ir para o Centro Espírita. Você não foi, não, porque eu ainda não tenho condição ainda. Mas quando eu vou, assisto as palestras, vou no passo, mas eu não tenho condição ainda. Mas qual que é a condição que você está esperando? Não tenho condição, eu preciso estudar muito, eu preciso... Sim. Mas e aí? A gente vai esperar ter condição primeiro? Enquanto a gente está na faculdade, a gente já não está procurando já um trabalho na área da gente? A gente já não busca trabalhar na nossa área? Eu vou me esperar formar primeiro, vou ficar perturbando minha mãe,
minha mãe vai ter que trabalhar, meu pai vai ter que trabalhar para me dar tudo, não sei o quê, para depois eu começar a trabalhar. Não é uma crítica, tá, gente? Não é uma crítica. Eu só estou falando que a gente fica postergando as coisas, né? A gente fica postergando as coisas. Eu vou precisar, depois que eu sair de Harvard e fizer 5 pós-graduação, aí eu estou preparado para o mercado de trabalho. O tempo está passando, né? O tempo está passando. E assim, eu entendo que a gente, são exemplos, tá? A gente já pode começar agora. Não precisa esperar vencer na vida para eu ajudar, não precisa esperar vencer na vida para eu... É uma questão de escolha estarmos aqui hoje, né? Eu acho que nós fizemos uma escolha muito positiva de estarmos aqui hoje. A gente poderia estar em qualquer lugar, né? A gente poderia estar numa balada, a gente poderia estar numa festa, a gente poderia estar no final de ano, então, quanta oportunidade que não tem, né? De festa, gente que você nem conhece te convidando para ir em confraternização de gente que você nunca viu, né? Então, pode. E essa parte é o quê? A importância, né, que ele fala do concurso individual aqui, da justiça começar com a gente. Se a gente quer um mundo mais justo, mais feliz, né, mais fraterno, não sei o quê, que comece por nós. Né, com a gente primeiro. A gente precisa fazer a nossa parte. E não precisamos estar rico, milionário para isso, não. Tá? Não precisamos esperar, né, o tempo passar para a gente poder ajudar. Aí começa a parte do André Luiz, que é a segunda parte, que agora é através da mediunidade do Valdo Vieira. Ele começa a falar: você já sentiu o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Por isso que ele coloca até o fim. Vocês entendem por que é até o fim? É persistir. Você começou a ajudar uma pessoa que estava com necessidade e começou desde o começo até o final. Você persistiu até o final? Ou você, quando a pessoa recaiu, quando a pessoa teve mais dificuldade, você se aborreceu e você abriu mão e falou assim: não tem jeito, fico por sua conta. Aí ele continua uma outra pergunta. Por exemplo, encontrar um enfermo sem possibilidade de tratamento, endereçado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria, simplesmente em troca da satisfação de vê-lo restituído às oportunidades da existência? São perguntas que mexem com a gente, né? A gente começou do início ao fim, às vezes dentro da nossa casa temos um enfermo e precisamos ajudá-lo, né? E a gente muitas vezes fraqueja, né? A gente acaba fraquejando. Mas é essa perseverança que nós precisamos ter, né? Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma criança impelida ao abandono, desde as primeiras iniciações da vida até a obtenção de um título profissional que lhe otorgue liberdade e respeito a si mesmo, sem intuito de cobrança? Aqui ele está falando de você adotar uma criança, né? A obrigação nossa, já como os pais, é uma, mas quando você adota, já pensou isso até o fim? Você conseguir levar isso até o fim e ver aquela criança que estava desvalida, precisando de ajuda, e você levou até o fim e se torna um homem, uma mulher de sucesso? Não é esse sucesso que eu estou falando não é financeiro. Tornou uma pessoa de bem, tirou alguém que poderia estar à margem da sociedade, fez com que essa pessoa se tornasse uma pessoa de bem, deu educação, deu amor, deu carinho. É isso que ele está falando. E aí ele fala assim: não faltam ocasiões para a gente, não faltam ocasiões para que a gente possa absorver, para a gente possa entrar nessa empreitada. Essa empreitada que ele chama, você pode até mesmo escolher a empreitada que pretenda chamar a si. Por que ele fala isso? Porque diariamente tem uma multidão de doente, de desabrigado, de faminto, de nus, de obsessos e de desorientados. O campo é vasto. O campo é vasto. E eu lembro de uma mensagem do Chico, que ele falava assim: você está triste? Você está deprimido? Você está passando por uma situação difícil?
Vai no Hospital do Câncer visitar uma criança lá. Comece a visitar uma criança doente. Comece num asilo, né? Comece a ir nesses locais, comece a se dedicar, que essa depressão ela vai começar a diminuir. Sabe por quê? Porque a gente começa a olhar e ver que o outro tem problemas muito mais sérios do que a gente. Mas muito, infinitamente mais sérios que o nosso. Os nossos problemas são tão pequenininhos perto de determinadas situações que a gente começa até a se envergonhar de reclamar, né? A gente deixa um pouco de ser triste e a gente começa a encontrar alegria naquele apoio, né? Em estar com as pessoas, naquela presença daquelas pessoas que precisam da gente. É uma simples leitura para uma pessoa que está num asilo e que os olhos já não conseguem enxergar mais. É um simples bate-papo, é ir lá tomar um café. A gente nunca tem tempo, né, gente? A gente não pode parar a vida da gente para nada, né? Aí ele fala que tome a iniciativa de oferecer a sua hora e outros virão espontaneamente trazer dias e dias de apoio ao trabalho em que você se empenhou. Quando Divaldo se empenhou em montar a Mansão do Caminho, na Bahia, numa área, a comunidade muito pobre, muito carente, o exemplo dele arrastou as pessoas a ajudarem. E aí ele conseguiu criar aquela instituição maravilhosa, né? Toda a dedicação do Chico, né? A mediunidade, ao atendimento, ao mais necessitado, ao mais carente, que nunca quis um centavo dessas obras aqui, poderia ter saído da terra bilionário, né? Mas ele saiu bilionário. Mas bilionário do quê? De amor. Bilionário de reconhecimento. Que é isso que a gente tem que procurar, né? Então, é esse desinteresse nesse amor, né? Porque isso vai trazer muito mais para nós, muito mais recompensas para nós. E a recompensa que a gente tem que procurar, né? Não é aqui nessa vida. Não é aqui nessa vida, né? Essa recompensa que a gente tem que procurar é aquele sentimento de dever cumprido, né? De que a gente cumpriu bem a nossa missão. E que a gente vai buscar agora sair daqui dessa vida melhor do que a gente entrou. Porque nós vamos ter chamado a prestar conta. E lá a caderneta é perfeita, viu? Não tem nenhum Excel que vença a caderneta lá em cima. Tá? Todos os pontinhos positivos vão estar lá. Todos os pontinhos negativos também vão estar lá. Aí vamos colocar na balança, né? Para ver o que. E aí, ele fala aqui no meio do caminho: semeie sacrifícios e colha sorrisos. Porque imagina, gente, quando você se sacrifica pelo outro e você recebe aquele sorriso de gratidão, isso é melhor do que qualquer dinheiro que te paguem, né? Então não é melhor estimulante a nossa vida do que trabalhar em favor do próximo, sem interesse, né? Realmente buscando por amor, né? Porque se a gente começa, a gente não aprendeu a amar ainda, né? Porque quando a gente começa a amar, essas situações que a gente vê dessas pessoas tão necessitadas pelo caminho, chega a doer o coração da gente. Se a gente aprender verdadeiramente a amar, aquilo dói. Você vê determinadas situações por aí, né? A gente anda muito aí por esse nosso mundão aí, a gente vê cada coisa. Então, se a gente tem um coração duro, a gente fala assim, mais um ali que está... Por que não foi procurar um serviço? Por que será que está ali debaixo da ponta? Primeiro a gente critica, né, gente? A gente nunca sabe a realidade do que levou uma pessoa a estar numa condição tão difícil daquela. Independente de qual seja a escolha dele, seja uma escolha certa, a gente não sabe o que levou a pessoa ali, para que criticar? Se você puder ajudar e amenizar um pouco a dor e o sofrimento do outro, que a gente possa fazer, né? Então essa parte era a parte da poder do exemplo, tá? E aí, para encerrar, tem uma mensagem final aqui nesse livro mesmo. Ele fala, pode clicar de novo, por favor. Que é o final, né? Que é o rumo à fraternidade comum. Ele fala, vamos experimentar? Desencadeie a causa do bem, e o bem responderá com os seus admiráveis efeitos. Se a gente entrar no caminho do bem,
nós não estaremos sozinhos. Não estaremos sozinhos. Assim como a pessoa que entra no caminho que também não é o caminho do bem, não está sozinho, sempre vai estar acompanhado. Então, que nós possamos escolher esse caminho do bem e experimentar, né, que essa resposta vai vir. Essa resposta, ela é admirável, vai trazer efeitos admiráveis para a nossa vida, vai mudar o nosso ponto de vista. A gente vai começar a ser mais solidário de fato, a gente vai começar a ser mais fraterno, mais gentil, mais amoroso, né? São as transformações que a gente, a conta-gota, vai sentindo quando a gente começa a ter contato com essa doutrina. A gente começa a se observar mais, a gente começa a se perceber mais, né? A gente começa a sentir que a gente pode mudar. A gente deixa de ser mais avarento, a gente deixa de estar tão preocupado, né? A gente confia, né, que, pô, se não falta um alimento para um passarinho, às vezes o cara fechou uma porta de emprego para a gente, pô, nós somos a maior criação de Deus, o que vai faltar para nós? Então, onde está a nossa fé, né, nesse Criador maravilhoso? Então, é isso que a gente pode e deve começar a fazer, todos nós, né? Todos nós, né? Fazer um pouco melhor cada dia, né? Todo dia pegar uma mensagem dessa, a gente ler, a gente tentar, no início do nosso dia, né? O próprio Emmanuel, como Padre Damiano, uma das reencarnações dele no livro Renúncia, né? Ele fala que o melhor exercício é, no início da sua jornada diária, você pegar uma leitura dessa, uma leitura que seja edificante, fazer essa leitura e, com base nessa leitura, você traçar um plano para o teu dia de colocar aquilo em prática e fazer aquela oração de louvor e de agradecimento a Deus na parte da manhã. E no final do dia, que a gente possa fazer um exame de consciência, tentando rever, né, todas as situações que nós passamos ao longo do dia, para verificar se a gente, aonde a gente escorregou, né, para a gente fazer esse exame de consciência, para que a gente, no dia seguinte, a gente possa traçar um novo roteiro seguro para a nossa vida. E esse roteiro seguro está nessa doutrina, hoje, né, que a gente entende. Tem 5 livros da codificação e mais um monte de livro de apoio que Chico veio escrever, porque Kardec não fez tudo. Ele sabia que a missão dele não estaria completa. Os próprios espíritos fariam para ele: ó, você vai dar o pontapé inicial. E que pontapé inicial, hein? 5 livros, um inclusive depois que ele faleceu, que é o Obras das Póstumas, que encontraram um monte de manuscrito dele e falou: opa, isso daqui dá um compêndio também, com muita informação relevante, né? Então, material didático nós temos bastante, né? Nós precisamos debruçar sobre ele e estudar. O Chico fez 412. Eu falo 412 porque tem um site que está lá, 412 livros de Chico. 412 livros o Chico escreveu. Gente, quantas horas de dedicação, quantas madrugadas aquele homem trabalhando, né? Quem já assistiu o filme dele vê que o olho até sangrou, porque era a luz de vela, não tinha todo esse recurso que nós temos naquela ocasião, com toda aquela humildade, simplicidade dele, trabalhando. O que o Emmanuel exigiu dele no começo da caminhada? Disciplina, disciplina e disciplina. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado. Me excedi demais, né? A gente começa a falar e não para. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tá um prazer estar aqui com vocês.